Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 5 de setembro, quinta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a sua palavra. Por que as pessoas iam até Jesus? Para receber milagres, para receber graças e bênçãos. Sim, mas principalmente para ouvir a sua palavra, palavra que trazia esperança, consolo, palavra que confortava os corações e dava paz e esperança a todos os ouvintes. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava seus discípulos e a multidão. Aqui nós observamos que Jesus está nas margens. Estar às margens representa todas aquelas pessoas que estavam marginalizadas, excluídas, sofridas, abandonadas. E Jesus viu duas barcas vazias. Estas barcas representam a igreja, que está prestes a se encher de uma grande multidão, mas que por enquanto ainda está vazia. Quando Jesus subiu na barca, ele começou então a pregar, a ensinar para as multidões. Quando acabou, disse a Simão: Avança para as águas mais profundas e lançai vossa rede para a pesca. Pedro, o primeiro apóstolo que foi chamado, inicialmente tinha o nome de Simão. Por isso Jesus diz a ele: Simão, avança para as águas mais profundas. E Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Jesus era filho de carpinteiro. Pedro era pescador por profissão. Ali era dia. Os pescadores não pescam durante o dia, mas sim à noite. Eles estavam desembarcando, cansados, frustrados e não haviam pegado nada. E de repente, de dia, um filho de carpinteiro lhe dá a ordem para lançar as redes. Ele sabe que é impossível pescar ali naquela região, às margens do mar, de dia. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Ou seja, na nossa vida, devemos confiar em Deus e na sua palavra. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que a rede se rompia. Então fizeram sinais aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram duas barcas, a ponto de quase afundarem. O milagre aconteceu, porque Pedro confiou em Jesus. Humanamente era impossível. As probabilidades eram pequenas, mas confiou. Lançou as redes e as encheu. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Pedro imediatamente confessa a fé em Jesus e reconhece seus pecados e pede que Jesus se afaste, pois Jesus é o Filho de Deus e ele, Pedro, somente um pescador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Vejam que os apóstolos começam a serem chamados. Primeiro Pedro, depois Tiago e João. Eles eram pescadores e eles foram chamados. E Jesus recomenda: não tenham medo, vocês serão pescadores de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo, seguiram Jesus.
Essa deve ser a nossa atitude. Deixar o nosso medo, deixar as nossas incertezas, a nossa falta de tempo, o nosso mundo, para abraçar o mundo de Deus, para ouvir Sua palavra, colocar a nossa vida a serviço do Mestre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.